Então, galera, o Octave possui duas interfaces, a interface CLI e a interface GUI. A interface CLI é uma interface linha de comando. O que é isso? Não tem ícones. É uma interface preta e branca. Ela é conveniente para resolver numericamente problemas lineares e não lineares. Vocês lembram que antigamente as interfaces não eram gráficas? Pois é uma interface linha de comando. A interface gráfica também existe e é uma interface bem mais amigável que deixa todas as ferramentas ao alcance visual do usuário e é mais cômodo para se trabalhar. Nós vamos ver essas duas interfaces. Então, quando vocês instalarem o Octave, vocês vão perceber que foram criados dois atalhos. Um atalho para a interface linha de comando e outro atalho para a interface gráfica. Clicando no atalho da interface linha de comando, nós vamos ver essa tela aqui. Então, igual eu falei, é uma interface onde não existem ícones. Aqui a gente só vai usar o teclado, não vai usar mouse para nada. Então aqui, ó, essa setinha chama-se prompt de comando. É que fica aguardando você digitar algum comando. Aqui, ó, a gente pode usar como uma calculadora. 2 mais 2 vezes 3. Enter. Ele vai responder. Verifiquem bem que ele usa prioridade aritmética, ou seja, primeiro ele faz a multiplicação. 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. E aí ele me responde numa variável chamada ins, de answer, ou resposta em inglês. É uma variável pré-definida no Octave. Assim como o ans, existem outras variáveis pré-definidas no Octave. Por exemplo, pi. Se eu colocar pi, ele já vai me dar o resultado do pi. Eu posso também atribuir a uma variável que eu queira. X é igual 2,5. Então, vocês podem ver que ele atribuiu 2,5 à variável x. Lembrando que para casas decimais vamos usar ponto, não vamos usar vírgula, ok? Então, eu posso fazer um cálculo, vou criar uma variável que é área 2, não posso criar uma variável área, porque já é uma função pré-definida dentro do Octave, e aí eu vou colocar 2,5 vezes pi ao quadrado, como se eu quisesse calcular a área do círculo, sendo 2,5 o raio. Então, vejam que ele me retorna o resultado dessa equação, ok? Aqui também eu posso escrever help e o nome de um comando, então, por exemplo, help exit. Para sair dessa tela, eu tenho que digitar exit. Então, eu coloco o nome do comando que eu quero obter com ajuda e ele me dá todo o help em inglês, ou seja, o que é o comando exit e como ele pode ser usado. Para limpar essa tela, eu uso CLC. CLC limpa minha tela. Se eu quiser usar o comando who me fala quais são as variáveis que eu já criei. Olha, o ans, que é uma variável que já existia, que eu utilizei, área 2 e x. Se eu usar o comando whose, ele me fala, além do nome das variáveis, o tamanho delas e o tipo delas. O tamanho delas, vocês podem ver que aqui ele mostra que é 1 por 1, bidimensional. Porque, igual eu falei, MATLAB, aqui tudo é matriz. Então, mesmo que eu atribuir somente um número, 2,5 a variável x, ele quer dizer que ele tem uma linha e uma coluna. 2 dimensões, é uma matriz. Se eu quiser
criar uma variável texto, nome é igual, vou colocar entre aspas, o meu nome, Marcela. E eu colocar whose, agora essa variável nome, ela é char. Vocês podem ver que todas as variáveis que eu dei número, elas são double. Essa variável nome agora é do tipo char. E ela tem uma linha, mas tem 7 colunas. Ou seja, cada letra ele colocou numa coluna diferente. É um vetor, ok? Também eu posso criar uma variável lógica. Então, se eu colocar aqui passou igual a true, ele vai me dar 1, porque true é 1, false é 0. Se eu colocar um whose agora, vocês podem ver que passou é do tipo logical, ok? Que é um outro tipo de variável. Então, números, lógico e texto. E para sair dessa tela, eu vou digitar exit. E aí, então, recapitulando, para fazer uma atribuição, eu vou usar o símbolo de igual. Diferente do Portugal, onde eu usava setinha, agora eu volto a usar o igual que eu usei no fluxograma. Para casas decimais, eu vou usar ponto, não uso vírgula para casas decimais. Potenciação continua sendo meu chapeuzinho, ok? Eu posso usar o comando help para obter ajuda da linguagem. As setas, como eu não tenho mouse, eu posso usar as setas para redigitar um comando que eu já tenho utilizado, um comando anterior ou um comando posterior. Querem ver? Olha só, eu vou com a seta para cima e ele já coloca o exit. Vou de novo, ó, whose. Então, ele vai me mostrando todos os comandos que eu já digitei. Então, se eu quiser digitar novamente, basta eu digitar a seta e apertar um Enter, que ele vai ser... O CLC limpa a tela, igual eu já mostrei para vocês. E o Exit, ou Quit, sai dessa tela linha de comando. Se o programa estiver em looping e você quiser abortar o programa, você pode dar Ctrl C para poder paralisar a execução de um programa e depois fazer o que você está querendo. Muito bem, agora vamos para a interface gráfica. A interface gráfica é bem mais amigável, igual eu já falei, e ela é dividida em 4 partes. Aqui eu tenho uma janela de comandos, eu tenho o gerenciador de arquivos, um ambiente de trabalho e o histórico de comandos. No gerenciador de arquivos, eu posso navegar por todas as pastas do computador. Quais são os diretórios, os arquivos e assim por diante. Aqui na janela de comandos, é igual se eu estivesse na interface linha de comandos. É aqui que eu vou digitar os meus comandos e é principalmente aqui que eu vou colocar, que eu vou ver a execução dos meus programas. Eu vou executar os programas pela janela de comandos. Aqui é meu ambiente de trabalho. Então, aqui ele vai mostrar todas as variáveis criadas, o seu tipo, a sua dimensão, como se eu tivesse digitado o whose que vocês viram anteriormente. E aqui ele me mostra o meu histórico de comandos, ou seja, se eu quiser digitar um comando novamente, eu vou com a setinha e aqui ele está me mostrando todo o histórico dos comandos que eu já dei. Aqui embaixo, ó, vocês podem ver que tem 2 abas. Tem a janela de comandos e tem a aba do editor. Então, se eu clicar na aba do editor, é no editor que nós vamos escrever os nossos programas. É um editor de programas. Além do editor de programas, nós temos uma aba de documentação, onde aparece toda a ajuda da linguagem.
É tipo um manualzinho mesmo da linguagem, ok? Muito bem. Vamos ver então a aba do editor. Então, aqui é a tela do editor. O editor, ele é bem simples. Primeiro, é importante setar o diretório bin, que fica dentro do Octave, como nosso diretório padrão de programas. Feito isso, esse primeiro ícone aqui vai criar um novo programa. O próximo busca um programa já existente, e aí ele vai buscar do diretório que você setou. Aqui, ó, eu posso ver que temos 2 programas aqui. Todos os programas do MATLAB têm essa extensão .m de MATLAB. Então, eu posso vir aqui e abrir um programa que já existe. Esse programa, ele calcula a área do círculo e nós vamos vê-los em etapas nos próximos slides. Aqui, eu dou salvar o arquivo. Aqui, salvar como. E aqui, eu dou executar o programa. Quando eu mando executar o programa, ele executa na janela de comandos. Então, aqui, ó, eu posso ver que ele está executando o programa círculo. Ele me pede o raio, eu coloco um valor qualquer e ele vai me calcular a área do círculo. Vou voltar aqui para o editor. Aqui eu tenho desfazer, refazer, copiar, colar. Eu tenho pontos que eu posso fazer a execução do meu programa passo a passo, que a gente vai ver depois quando a gente estiver usando na prática. E aqui ficam todos os programas que eu já chamei, ó, todas as abas, tá vendo? Se eu tiver vários programas, eles ficam aqui, ok? É bem simples, né? Agora vamos começar. Primeiramente, vamos ver conceitos básicos da programação para poder começar a programar, ok?